Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade. Na democracia. Tancredo Neves para presidente da República. José Sarney para vice-presidente da República. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Exercerei a presidência da República na plena autoridade que me concede a Constituição. Dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo de Almeida Neves é eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, derrotando Paulo Maluf, o candidato do partido do governo. Tancredo seria o primeiro civil a ocupar o cargo após 21 anos de regime militar. Para discutir a transição democrática e os 30 anos da democracia brasileira, fomos conversar com pesquisadores. A partir de 1982, eu acho que há uma mudança na conjuntura política. A crise econômica é uma parte inerente do processo de transição. A transição brasileira, você pode dizer que durou 10 anos. A Constituinte era o seguinte, o debate valia. Todo mundo queria botar alguma coisa ali dentro. E hoje seria muito mais difícil aprovar o que nós conseguimos na Assembleia Nacional Constituinte. Estamos vivendo o período mais longo de plenas liberdades democráticas. – 21 de abril de 1985. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Com a saúde frágil e após quase 40 dias internado, o primeiro civil eleito presidente da República depois de 21 anos de ditadura militar morre antes de tomar posse. Exercerei a presidência da República na plena autoridade que me concede a Constituição. José Sarney, o vice, seria o novo chefe da nação, inaugurando um período que ficou conhecido como Nova República. Sarney disse, junto ao túmulo de Tancredo, em São João del Rei, e eu estava junto, que honraria seus compromissos. Uma coisa é você, o presidente, montar a sua própria equipe, ter uma ideia do que quer fazer, e outra coisa é você pegar o barco andando, quer dizer, o trem lá andando com outra equipe. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. O fracasso do Plano Cruzado foi, e depois a hiperinflação no final do governo Sarney, mostram que nós, pelo menos naqueles primeiros 5 anos, agimos na parte econômica bem pior do que os militares. Ele soube lidar da transição do regime militar para o regime democrático. Teve problemas na economia, mas a transição ele assegurou. Ele conseguiu jogar com aquilo ali. Declaro promulgada o documento da liberdade. Uma parte do poder, digamos, de construção social, deixou de estar na mão do presidente e passou para a mão do Congresso, que operava como constituinte. Olha, minha primeira preocupação, quando eu assumi que o Tancredo morreu, era de legitimar-me no governo, porque eu sabia que eu não tinha um partido forte, eu não tinha partido, vamos dizer assim, não existia, eu era representante de uma facção. A tal facção era uma dissidência do PDS, o partido oriundo da Arena, que dava sustentação à ditadura militar. Como presidente do partido, Sarney foi essencial para construir a aliança entre os dissidentes PDCistas e o PMDB de Tancredo. Com a morte do mineiro, o maranhense exerceria a presidência por 5 anos, de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990. Como ele bem disse, na política ele pisava em ovos. Eu não sabia quem tinha sido os nomeados, eu não conhecia o programa de governo e calculo que a responsabilidade para uma pessoa de senhor, às 10 horas da manhã, às 3 da madrugada, vai assumir a presidência da República. A Aliança Liberal vencedora pode ser considerada mudancista, mas não oposicionista.
A análise é de Brasílio Salum, da Universidade de São Paulo, em seu livro Labirintos, dos Generais à Nova República. Resolveram transformar o regime político, vamos dizer assim, sem confrontar o regime. Porque isso é um elemento chave, porque é bom lembrar que, embora os militares não estivessem controlando completamente o governo, eles foram durante toda a Nova República muito importantes. Para Brasílio, a margem de manobra de Sarney era pequena. Ele usou a equipe do Tancredo. Só que uma coisa é o presidente montar a sua própria equipe, ter uma ideia do que quer fazer, e outra coisa é você pegar o barco andando, quer dizer, o trem lá andando com uma outra equipe. Do trem andando caiu um passageiro importante. O ministro da Fazenda de Tancredo era o seu sobrinho Francisco Dornelles. Mantido por Sarney, reafirmou os compromissos de pagamento da dívida externa e estabeleceu uma política ortodoxa, com taxa de juros alta, e o lema é proibido gastar. Uma taxa anual acima de 200% mostra que é necessária uma política fiscal e monetária de grande austeridade. Dornelles acabou saindo antes do governo completar 6 meses, o que obrigou o presidente a encontrar um novo nome para comandar a economia. Ele tinha o poder muito esvaziado por várias razões. Primeiro, porque é um presidente que não era da força político-partidária majoritária. Quer dizer, ele se tornou do PMDB, mas ele não era do partido. O presidente da Câmara era, de fato, o Ulisses Guimarães. O deputado Ulisses Guimarães, presidente do PMDB e da Câmara dos Deputados, afamado por liderar o movimento Diretas Já, daria a Sarney a governabilidade necessária durante os desafios que estavam por vir. Aí Ulisses me diz, olha, Sarney, nós não temos que examinar nenhum problema pessoal nesse momento. Você deve assumir a presidência da República. Sarney cumpriu a promessa de campanha e logo convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que vigorou entre 1987 e 1988 e que definiria uma nova Constituição para o país. Nelson Jobim foi deputado e líder do PMDB. Quando Tancredo se elegeu, enfim, antes de se eleger mesmo, ele anunciava que ia fazer um projeto. Tanto é que o presidente Sarney fez aquela comissão de notáveis que era presidida pelo Afonso Arinos, que elaborou um projeto. No entanto, o presidente Sarney naquele momento não tinha força política. E havia também o Dr. Ulisses, que foi o presidente da Constituinte, presidente do PMDB, presidente da Câmara, e era uma grande autoridade moral e forte. Então o governo Sarney não tinha autoridade para mandar um projeto. Uma parte do poder, digamos, de construção social, deixou de estar na mão do presidente e passou para a mão do Congresso, que operava como constituinte. Então, uma grande parte do poder de qualquer presidente ou de qualquer executivo é de produzir o futuro. Então, uma parte do poder de produzir o futuro, ele perdeu. Se politicamente o presidente pisava em ovos, mais difícil ainda seria trafegar no terreno pantanoso da economia. Esse era o grande desafio da sua gestão. Sarney teve 4 ministros da Fazenda e 4 planos econômicos para conter os temores mais falados nos anos 80. Inflação e dívida externa. Os nossos negociadores, por exemplo, iam a Washington e outras praças para negociar dívida externa. A primeira pergunta que fazia é o seguinte: esse governo que o senhor está representando vai ter que duração? Ronaldo Costa Couto foi o ministro da Casa Civil no governo Sarney. A economia ia mal, o endividamento externo batia recordes, era campeão, nós éramos campeões, né? E havia, talvez, acima de tudo, e não vi ninguém destacar isso, uma demanda social e política represada durante 21 anos de ditadura. E aquela barragem foi rompida e veio toda para cima de nós que chegávamos com a nova república. No primeiro ano, ele se sujeitou a um conjunto de pressões e contrapressões, e as respostas dele foi de mudanças seguidas na equipe econômica. Tanto que ele começou com uma equipe econômica ortodoxa,
conseguiu uma segunda heterodoxa, uma terceira heterodoxa e terminou como ortodoxa. A primeira gestão do ministro Dornelles durou pouco. Assumiu, então, o empresário Dilson Funaro. Em 85, final do ano de 85, eu entro no Ministério da Fazenda, em agosto, final de agosto. O projeto era de ter estabilidade no Brasil, ter uma inflação baixa e sair da indexação, que é o que montaram durante a década de 70, que deixa uma herança profunda para a sociedade brasileira. Com o Ministério do Planejamento, comandado pelo economista João Sayad, o presidente já pensava em um novo plano. Em Israel havia um plano heterodoxo que tinha sido feito, mas lá com um pouco melhor do que nós, que eles tinham feito um acordo pactuado e feito mais ou menos um embrião do que era o plano cruzado. Sarney se refere ao plano de estabilização conduzido pelo ex-presidente do Banco Central israelense, Michael Bruno. Então eu formei o Sayad e disse, olha, você manda o Perso Arida a Israel para ele verificar como foi o que fizeram lá em Israel que deu certo. Então o Perso Arida foi, voltou, ninguém sabia eu, o Sayad e o Perso Arida. Eu disse, Sayad, você trabalhe nessa direção. Então o Sayad começou a trabalhar. No próximo programa, a segunda parte do governo Sarney. Os desafios e a solução encontrada pelo Ministério do Planejamento para combater a inflação, o Plano Cruzado. O desentendimento com os credores internacionais levou o Brasil a decretar moratória em 1987 e as sucessivas equipes que tentaram reordenar a economia brasileira. Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade, da democracia. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Exercerei a presidência da República na plena autoridade que me concede a Constituição.